Bom, eu interpreto o seguinte, as grandes oportunidades do meu interpretar, elas estão aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos uma grande quantidade de empresas que são cotadas abaixo do seu valor de patrimônio. Então, consequentemente, são empresas que não impõem e não envolvem risco nenhum. No exterior, em mercados mais desenvolvidos, percebe-se que grande parte das empresas elas situam-se em termos de cotação muito acima do seu valor de patrimônio. Então elas já incorporam um determinado risco, não é isso? O risco em ações está exatamente em você comprar acima daquilo que intrinsecamente a empresa vale. Está comprar acima daquilo que o seu patrimônio representa. Então, se você tem uma empresa que o valor de patrimônio é 1, e você compra por 50 centavos, você não está correndo risco nenhum, absolutamente. Por quê? Porque você está comprando um papel caracteristicamente já desvalorizado. Nos mercados internacionais, nos mercados mais desenvolvidos, isso raramente acontece. O que a gente percebe nesses mercados é o seguinte, é uma inversão de valores muito forte, onde o risco ele se avoluma de uma forma bastante significativa. Diríamos o seguinte, você compra ações de uma empresa que tem um valor de patrimônio 1 e você paga 10. Então você está correndo 9 vezes mais o risco. Então eu acho que ainda aqui as oportunidades de investir aqui são muito melhores do que lá fora. Essa pergunta sobre a questão de se investir ou não no varejo é uma pergunta extremamente polêmica, sabe? O setor de varejo, ele é um setor que, com todo o respeito que a gente tem pelas atividades, é um setor que ele sofre muito num país como aqui no Brasil. Eu vou só historicamente relacionar algumas empresas que deixaram de existir. MAP, Mesbla, Sloper, Clipper, Gearonso, Casa Centro, recentemente Máquina de Vendas também ficou numa situação difícil. A questão é a seguinte, o varejo aqui no Brasil, ele é um segmento problemático da economia. Por quê? Porque eu falei muitas vezes com o senhor Gers Aronso, que era o G. Aronso, e ele dizia uma coisa interessantíssima. Eu aprendi com esse senhor coisas maravilhosas. Por exemplo, ele dizia para mim o seguinte, seu Barsi, eu compro uma geladeira por R$1 e vendo essa geladeira em 10 vezes por R$2. Quando o cidadão acaba de pagar, eu tenho que comprar uma geladeira e pago R$2,50. Então, é uma atividade que me obriga permanentemente a ter um capital de giro, a exercitar um capital de giro muito forte. E às vezes, em muitas ocasiões, a atividade não gera esse cash flow para poder sustentá-la. Por quê? Porque o que se fala em termos de inflação, tá certo? E o que se fala em termos de correção são elementos paralelos que caminham muito distantes um do outro. A inflação efetiva, aquela que afeta os bens, é uma que ela não consegue bisar os ganhos. Ao passo que a correção que se faz sobre os ativos, ela é uma coisa bem menor. Eu vou dar um exemplo prático agora. As nossas autoridades, hoje, eles tentam nos direcionar a estrutura de que a nossa inflação é 3, 4%. A nossa inflação, lamentavelmente, não é 3, 4%. Por quê? Porque cada um de nós tem uma inflação, tá entendendo? O setor, a atividade de varejo também tem a sua inflação natural, tem seus custos, enfim. Eu não vejo com chances de prosperar um investimento nessa atividade, no setor de varejo. Eu acho que existem outros setores muito mais atraentes do que o setor de varejo. Aliás, olhe para os exemplos e olhe para a história. É isso. A história mostra que
o setor, ele realmente não consegue contemplar de uma forma positiva todos aqueles que investem no setor de varejo, ok? Por isso é que o setor de varejo é um setor que a gente coloca sempre numa interrogação permanente. A minha interpretação sobre a tributação de dividendos, ela diverge muito da maioria dos técnicos do governo, né? Os técnicos do governo interpretam que tributar dividendo é uma coisa que simplesmente deve ser feita à revelia de qualquer um. Não é. Tributar dividendos, eu até não sou desfavorável a tributar dividendos, mas acontece que aqui no país, o tributo que se exige da empresa já é tão alto que tributar o dividendo significa dizer você não deixar nada para a empresa reinvestir os seus valores na atividade. O dividendo ele serve muitas vezes para suprir uma distribuição aos pequenos acionistas que acreditaram na empresa, por isso que a empresa de capital aberto ela tem o dever de remunerar esses pequenos acionistas, é isso? Da mesma forma que o governo tem o dever de remunerar quando alguém empresta o dinheiro para ele, tá certo? É uma constante. Então, uma tributação acima daquilo que seria o desejável vai fazer com que o cidadão deixe de investir no país. A grande realidade é essa. Nós temos aí uma carga tributária extraordinária de cerca de 40 e alguma coisa por cento. Qualquer coisa que se faça também sobre o lucro, na minha opinião, não seria uma tributação inteligente. A grande realidade é essa. Por quê? Porque o dividendo, ele é uma pequena parte do lucro. E você tributar essa pequena parte do lucro não vai resolver o problema de nenhuma maneira do país. Ao contrário, vai fazer com que o investidor se afaste cada vez mais da possibilidade dele reinvestir os seus valores e investir novamente no país, tá certo? Isso aí é coisa de quem não estudou profundamente a questão.